Olá, mais um exercíciozinho aqui falando, né, de perda de carga, escoamento, usando a equação de Bernoulli generalizada. Vamos lá. Água escoa em um tubo horizontal para dentro de um grande tanque. O tubo está localizado a 2,5 metros abaixo da superfície da água do tanque. A perda de carga é de 2 kJ por quilograma. Calcule a velocidade média do escoamento no tubo. Então, para a gente entender, né, para a gente dar aquela visualizada, eu tenho um grande tanque. Então, imagina aqui que eu tenho esse grande tanque. Eu tenho aqui uma superfície de água, né? Faço esse desenho aqui para mostrar para indicar onde é que está a superfície da água. Essa altura do meu tanque aqui na verdade, a altura do tanque não importa muito, né? É a altura que eu tô da superfície até o tubo que está entrando água, que eu estou imaginando entrando por baixo, né? Essa altura aqui é 2,5. É isso que ele informou pra gente. Poderia ser esse tanque ser maior, né? Mas para baixo aqui, tudo mais. O tanque não necessariamente tem 2,5 metros. 2,5 metros é a distância da superfície livre até onde eu tenho aqui, ó, a mangueirinha, né? Uma tubulação que está jogando água para dentro desse tanque, certo? A água entra com uma certa velocidade dentro desse tubo. Eu tenho essa altura e aí eu tenho uma perda de carga, né? Que ele já me indicou. Mas e aí? Qual é essa velocidade? Então eu vou começar definindo, né, os pontos de interesse que eu tenho aqui. Eu vou colocar, vou pegar uma superfície bem aqui na entrada do tubo. Aliás, para ficar claro, deixa eu até ampliar para mostrar o que eu vou fazer aqui. Imagina que eu tenho aqui a entrada, um tubo bem fininho, e de repente esse cara aqui, né, se abre, se expande. Eu vou pegar essa região não interior ao tubo, né? Porque interior ao tubo para cá, eu vou ter certas perdas de cargas envolvendo uma expansão e tal. Eu não estou interessado nisso, eu não vou conseguir resolver o problema, né, se eu quiser imaginar essa água entrando no tubo dessa maneira. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa linhazinha aqui já dentro do tanque. Então eu não vou considerar, isso é importante, eu não vou considerar a perda de carga dado a expansão, né, da mangueira chegando dentro do tanque. Na verdade, eu vou pegar essa parte aqui dentro do tanque e vou chamar isso daqui, é minha região 1, certo? Do meu problema. E a região 2 está lá em cima, né, na superfície livre do tanque. Pois bem, então eu não estou considerando aqui a perda de carga devido à expansão, né, dessa tubulação para o tanque. Eu estou imaginando aqui o tanque, ele está todas as condições interiores do tanque, entretanto, né, uma das condições interiores do tanque, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, é uma velocidade diferente de zero. Entendido isso, eu vou dar uma limpada aqui na imagem e escrever a equação de Bernoulli generalizada. No ponto 1 eu tenho P1 sobre gama mais alfa1 V1 ao quadrado sobre 2G. Esse alfa1 é aquele fator, né, para corrigir o perfil de velocidade. Mais Z1, que é a altura, né, em relação a algum referencial que está aqui o meu ponto 1. Isso aqui tem que ser igual a pressão no ponto 2 dividido por gama, né? Gama é o peso específico, mais a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2G, né, com alfa 2 também. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com esse alfa, mais a altura relativa do ponto 2, né, relativa ao referencial que eu vou adotar, ainda não adotei, estou escrevendo tudo aqui bonitinho, mais a perda de carga. A perda de carga nesse caso já foi dada, né, 2 kJ por quilograma. Agora, atenção, 2 kJ por quilograma não é a altura manométrica, né? A perda de carga não foi expressa para a gente na forma de altura. A perda de carga foi expressa para a gente na forma de uma quantidade de energia perdida por quilograma, né? Energia, aqui está na forma de energia específica. E temos que tomar esse cuidado. Mas antes de tomar esse cuidado, vamos às simplificações que eu posso fazer nessa equação de Bernoulli generalizada. Para começo de conversa, eu sei que a velocidade na superfície livre do tanque, né, eu tenho um tanque muito grande, então essa velocidade aqui na superfície livre é praticamente zero. Então essa velocidade aqui vai para zero. Logo, todo esse termo aqui vai para zero. Uma coisa que eu vou poder fazer para a maior parte dos escoamentos é já imaginar, né, que essa vai ser um escoamento muito próximo do turbulento e por isso esse alfa1 vai ser 1. Assumir alfa como 1, né, é o que a gente vai fazer na maioria dos casos. Quando o exercício não fala nada sobre alfa, a gente pode inferir ele como 1, que não tem muito problema. A gente só não vai poder fazer isso se o escoamento for laminar, mas é raro os casos que o escoamento vai acabar sendo laminar. Se você quiser deixar esse alfa lá na frente, você vê que o escoamento vai ser realmente laminar, então você pode considerar 1, pode ficar à vontade. Aqui eu já vou considerar ele 1 aqui mesmo. Se eu pegar como referência, né, de posição
essa parte mais baixa do tubo aqui, chamar de zero, então a posição do meu, né, segundo essa referência mais baixa, zero aqui, o meu Z1 vai ser zero e o meu Z2 vai ser o 2,5. Então eu vou reescrever isso. Ah, não, aliás, e o P2, a pressão, né, que está livre na parte de cima do tanque, é a pressão atmosférica. Então eu tenho aqui P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. E, aliás, aqui vai ser a única velocidade, né? É a velocidade com que o fluido está entrando. Não vou precisar mais de ficar escrevendo V1. Para mim, o que importa é a velocidade de entrada. Vou começar a escrever ele a partir de agora como V. Isso tem que ser igual a pressão atmosférica, que é a pressão 2, dividido por gama, mais a altura, Z2, mais a perda de carga. Lembrando que essa perda de carga HF ela tem que estar em metros, e a perda de carga que ele me deu aqui não está em metros. Pois bem, antes de resolver esse problema da perda de carga, vamos nos atentar a outra coisa aqui. O que eu quero, o meu objetivo é calcular essa velocidade. Eu quero saber essa parcela aqui. Isso aqui é o que eu quero saber, certo? Eu já conheço esse cara, e já conheço esse cara, a gente vai ver depois essa treta aí da unidade de medida, mas a gente já conhece. O que eu não conheço aqui é P1. Mas, lembra que eu disse que eu não estou pegando a pressão antes da entrada do tubo? Né? Antes da entrada da água no tanque? Eu estou pegando essa pressão exatamente dentro do tanque, nesse nível do tanque. Então, já que eu fiz isso, né, eu estou desconsiderando possíveis perdas de carga antes da entrada do tanque. Eu posso escrever o seguinte, que a pressão no interior do tanque, ou pelo menos a pressão no tanque, nessa altura 2,5 metros, a pressão no interior desse tubo aqui é P1. E eu posso escrever P1 como sendo igual ao quê? A pressão imposta por essa coluna d'água, né, de 2,5 metros, que eu já sei que é 2,5 metros. Como é que eu escrevo isso? É o ρ, G, H, só que na verdade, né, aqui eu não vou usar H, eu vou usar o que eu já estou usando, Z2, mais a pressão que está acima dessa coluna d'água, que é a pressão atmosférica, P atmosférico. Então, meu P1 é isso. Se eu quiser, eu posso dividir os dois lados por gama, né? Dividir isso aqui por gama e dividir esse lado aqui também por gama. Se eu faço isso, eu fico com o quê? Que P1 sobre gama é igual ρg é igual a gama, né? Então, isso daqui eu simplesmente corto em cima e embaixo, vai ficar Z2 mais pressão atmosférica sobre gama. Pressão atmosférica sobre gama. Então, P1 é Z2 mais pressão atmosférica sobre gama. Ou seja, P1 é exatamente esse termo. Pressão atmosférica sobre gama. Eu posso simplesmente cortar P1 com esses dois termos aqui. São exatamente iguais. Então eu chego que a velocidade ao quadrado sobre 2G é igual à perda de carga HF. Note uma coisa muito interessante. Se eu aumento o nível da água, né, se ele não é mais 2,5 metros, se ele agora é 3, 5 metros, isso não vai influenciar na velocidade de entrada. É como se eu estivesse imaginando o seguinte. Se eu aumentar essa coluna d'água, eu estou aumentando a necessidade de pressão em P1, mas também estou aumentando necessariamente a pressão em P1. Ah, mas se essa coluna d'água fosse maior, eu precisaria de ter uma pressão maior aqui embaixo. Sim, você teria, P1 seria maior, seria equivalente à pressão, a pressão mais a coluna d'água que aparece aqui do outro lado, e a gente cortaria do mesmo jeito. Lembrando, isso seria diferente se eu estivesse pegando uma pressão dentro da tubulação. Eu estou imaginando essa água aqui já dentro do tanque, ok? Pois bem, a gente só precisa então de resolver isso daqui. A velocidade é igual à raiz quadrada de 2GHF. Só que a minha perda de carga está sendo expressa como 2 kJ por quilograma. Está em termos de energia específica, né? A energia por unidade de massa. Antes de mais nada, uma perda de carga é uma perda de pressão. E como que a gente expressa pressão? A gente pode expressar pressão como uma diferença de pressão, né, diretamente, um ΔP, ou ainda, se você tiver uma coluna d'água, né, você pode expressar como ρgH, né, a massa específica, a gravidade e a altura. Se você realizar essa conta, você vai chegar num resultado que vai te dar uma unidade de medida como Pascal, como atmosferas, bar. Então é assim que a gente expressa por pressão. Mas eu posso expressar a perda de carga
como, por exemplo, uma altura manométrica. Quando eu expresso por uma altura manométrica, a minha unidade de medida vai ser em metros. Então, não vou usar mais um ΔP. Eu vou usar um ΔP dividido por gama. Né? Isso que vai dar uma medida em metros. Aí, quando eu olho aqui para o outro lado, se eu divido, né, o ρgh por gama, eu vou ficar com alguma coisa tipo o h, né? Simplesmente uma altura. Note que eu estou expressando a mesma coisa que a perda de carga. Né? Uma delas eu estou expressando na forma de diferença de pressão, na outra eu estou expressando a mesma diferença de pressão, né, como uma altura manométrica. E também posso expressar na forma de energia específica. E como é que fica? Energia específica seria ΔP dividido por ρ. Né? Esse ρ aqui não é quilogramas por metro cúbico, não é alguma coisa tipo massa dividido por volume. Pressão vezes volume não dá joule, né? Não dá energia. Então isso aqui está me expressando uma quantidade de energia por unidade de massa. Uma outra forma de expressar isso, né? Se você pegar essa primeira expressão aqui e dividir por ρ, né? Dividir pela massa específica, você vai ficar desse outro lado aqui, o GH. Ok? Então, energia específica pode ser uma diferença de pressão dividido pela massa específica, ou então o HG, né? a gravidade vezes uma altura. Isso faz sentido, porque HG, se você multiplicasse aqui por uma massa, você teria energia potencial, não é isso? Só que a gente está dividindo a massa porque a gente está dizendo a energia potencial por unidade de massa. Então isso aqui dá uma energia potencial, né, gravitacional por unidade de massa. HG é uma outra forma também de representar a perda de carga. Então o que eu tenho aqui é a energia específica. Eu vou representar pela letrinha E, minúscula, né, a energia específica, energia por massa, e ela vai ser igual a 2 kJ por quilograma. Então é 2.000 joules por quilograma. E o que eu estou querendo dizer é que a energia específica, a perda de carga representada como energia específica, ela é igual a um G altura manométrica. Alguns livros costumam trazer, em vez de E, eles costumam trazer o H mesmo, né? Só que estão representando o H em vez de uma altura, estão representando em termos de energia específica, né? Energia por unidade de massa. Então, aqui só para ficar claro, né? Separar o que é energia e o que é altura manométrica, preferi escrever assim. Nota uma coisa curiosa aqui. Eu estou falando que ele está perdendo 2.000 joules por quilograma. Se eu pegar esse G e jogar ali para baixo, eu digo que H é igual a E sobre G. Eu digo que a altura manométrica, né, de perda de carga é igual a 203,8 metros. Gente, imagina 203 metros de coluna d'água. Imagina a diferença de pressão que isso é. Isso aqui muito provavelmente foi um problema no exercício, algum problema de digitação. Esse quilo aqui está dizendo o que para a gente? Está dizendo que tem muita energia sendo gasta só para fazer aquela velocidade da água lá no fundo do tanque se tornar zero, né? A energia dissipada, né, por conta desse movimento de entrada da água e depois vai se dissipar até se tornar zero de energia, né, zero de velocidade, essa energia dissipada está muito grande, né? Está gigante, está grande demais. Muito provavelmente o exercício deveria trazer aqui um joule por quilograma e não quilojoule por quilograma. Pois bem, se a gente resolver, né, com essa unidade de medida que está aqui, do jeitinho que está aqui, então a velocidade é igual a raiz de 2 vezes 2.000. Isso daqui vai dar uma velocidade de 20 vezes raiz de 10 metros por segundo. Né? 20 metros por segundo, imagina, 20 metros por segundo sendo a água chegar, né, com essa velocidade toda no interior de um tanque. É bastante velocidade, é uma velocidade muito alta. Então, muito provavelmente o que a questão quis dizer aqui, na verdade, não foi quilojoules, mas joules por quilograma. Aí sim, velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, né, que vai dar 4, então a velocidade de 2 metros por segundo, muito mais aceitável, certo? Mas aí também 2 metros por segundo de velocidade, eu estou falando que essa velocidade vai ser perdida, e, né, vai ser perdida dentro do tanque, e essa perda de carga não vai representar 203 metros de coluna d'água, mas sim 0,2, aproximadamente 20 centímetros de coluna d'água como perda de carga, né, se eu tirar esse quilo daqui. Certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, e aí eu volto a fazer um vídeo para explicar algum detalhe que ficou para trás. Até a próxima e bons estudos!